Salve, salve, torcedor vascaíno, tudo bom? Prazer estar me dirigindo a você, aos poucos me recuperando da forte gripe. Hoje um pouquinho melhor para trazer as últimas informações do Vasco para você. O Vasco oficialmente regressa ao trabalho nesta segunda-feira no CT Moacir Barbosa, visando o decorrer da temporada. E o objetivo da comissão técnica é preparar o time ao máximo para a maratona que está por vir a partir de julho. A semana terá novidades em campo e fora dele pode pintar outras. Tá lembrado da promessa da diretoria em uma entrevista no dia 2 de junho, dizendo que a expectativa era o Vasco ter os reforços disponíveis já para a representação. Pois é, por isso fica aí a esperança do torcedor vascaíno na divulgação dos primeiros nomes que vão fazer parte aí dessa nova engrenagem. Resta saber se isso vai ocorrer desde já. Enquanto isso, nomes e mais nomes são especulados e nesse boletim, além de destacar todo esse cenário, vou atualizar a situação de algumas peças que andaram sendo cogitadas por aí no noticiário esportivo. Portanto, te peço aquela moral para esse trabalho seguir, deixar o like, compartilhar e mostre que você quer a continuidade do nosso projeto no ar. Bom, galera, acabou a folga, acabou a mordomia. No Vasco é hora de trabalhar e recuperar o tempo perdido, né? Jogadores e comissão técnica são aguardados a partir desta segunda-feira no CT Moacir Barbosa para uma bateria de exames e intensa preparação física e técnica, buscando ir longe nas competições que virão pela frente. O objetivo da comissão técnica é colocar a equipe num ótimo preparo para enfrentar a maratona que se vislumbra pela frente a partir de julho. Só para ter ideia, de 15 de julho a 5 de agosto, o elenco do Fernando Diniz terá que se superar aí para fazer exatamente 7 partidas, e algumas decisivas envolvendo o Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. E a lista pode aumentar com o confronto marcado contra o Botafogo no dia 12 de julho. Antes disso, a CBF não bateu o martelo ainda sobre a data e o horário por conta da participação do time alvinegro no Mundial de Clubes, que só acaba aí no dia 13, né, com a final. Teoricamente, só seria adiado aí mesmo se o time do Botafogo avançasse até lá. Mas o foco é botar o time nos trinques e taticamente e fisicamente. E a esperança do Fernando Diniz é na aparente evolução demonstrada pela equipe na última partida pelo Brasileirão contra o São Paulo, onde o time carioca mandou no jogo, né, e chegou aos 3 pontos com uma vitória fantástica no Morumbi, né, com ar de superioridade. O Diniz está ciente de que mesmo diante da última boa exibição, essa equipe poderá render mais. E a aposta é nessa mini pré-temporada que terá aí, né, feita aqui no Rio, junto dela com alguns jogos treinos ou até mesmo um amistoso, como se divulgou aí por esses dias diante de uma equipe uruguaia em Natal. Mas o que o torcedor vascaíno quer saber mesmo, olha, é de reforços. Reforços esses que ficaram mais próximos após a chegada do executivo Admar Lopes, que trabalhou durante todo esse feriado em busca de melhorias para o elenco vascaíno, né? Muitos contatos feitos, muitas reuniões entre as partes, muito debate sobre nomes monitorados. O torcedor, aliás, está cobrando o CEO Carlos Amodeu, que numa recente entrevista à imprensa, no último dia 2, deixou claro que a expectativa era de que os reforços chegariam já na representação do elenco. A questão é que até agora nenhuma confirmação foi feita, a menos que a situação esteja bem engatilhada e ao longo da semana nomes se confirmem aí ou sejam oficializados pelo clube, que só poderá, né, diga-se de passagem, inscrevê-los a partir de 10 de julho, quando abre a próxima janela internacional. E a meta da direção, como já informei, é a chegada de até 4 jogadores, um volante, um meia de criação e 2 atacantes, sendo um aí de beirada de campo, para que possa mudar as características da partida com o que o Fernando Diniz almeja. Óbvio que diante desse cenário, cresce a cada dia a lista de especulados. Muitos, aliás, sendo do conhecido empresário Giuliano Bertolucci, que curiosamente cuida da carreira do técnico Fernando Diniz. Lembrando que antes da chegada do Admar, o Carlos Amodeu e o Felipe já estavam trabalhando nos bastidores, se articulando em busca de nomes e soluções. Porém, o martelo final precisava ser dado com a presença do novo executivo, que teria aí a missão de concordar com esses perfis aí e desenrolar as referidas negociações. Obviamente, em meio a essa enxurrada de especulações, a gente, como jornalista, tenta ir atrás para saber se descobre algo ou se realmente despertou algum interesse do Vasco, né? Trazer alguma coisa mais concreta. Eu não consegui ainda trazer dados totalmente concretos de algumas peças
cogitadas, mas outras eu tive algumas confirmações. Bora começar a falar em relação ao atacante Elinho, do Toluca do México, de 25 anos. Ele começou dias atrás esse burburinho em torno desse nome, já que era um jogador que, além de ser do Bertolucci, estava em baixa lá fora no México, despertando o interesse de equipes brasileiras que viam no Elinho uma peça interessante para o decorrer da temporada. E o que eu pude apurar, meus amigos, em conversa com uma pessoa ligada ao entorno do jogador, é o seguinte: houve uma procura sim do Vasco, porém não interessa ao Toluca vender e nem emprestar o atleta neste momento, porque eles pagaram muito por ele e acreditam no jogador. Ou seja, a situação pode mudar? Sim, perfeitamente. Mas desde que o pensamento dos mexicanos também mude com a chegada de uma proposta aí irrecusável. Por hora, então, a tendência é que ele siga por lá. Inclusive, o Grêmio abriu conversa recentemente com o jogador e seus representantes e teve essa mesma resposta. Em relação a um zagueiro que foi noticiado hoje por alguns companheiros do portal 365 Scores e que hoje defende o Almeria da Espanha, de nome Kaique, ele atuou inclusive aqui no Santos, eu tive a oportunidade hoje à tarde, né, de enviar uma mensagem ao diretor esportivo do clube espanhol, o senhor João Gonçalves, perguntando se chegou ao Almeria algo sobre esse possível interesse do Vasco pelo jogador, mas ele negou. Por hora não chegou nada. E eu vou mais além, meus amigos. Não é a posição que o Vasco procura, a menos, claro, que fosse aí uma oportunidade de mercado, já que o objetivo do Vasco é investir no que tem de melhor aí em relação ao meio para frente, né? Então é um nome aí cogitado, até porque na janela passada também foi cogitado, e esse mesmo diretor negou naquela ocasião. E para acabar essa lista dos nomes mais dentro aí da realidade que o Vasco busca, destacamos aí o atacante Biel, que hoje está no Sporting de Portugal, o do Brenner, que é também atacante e atuou já no São Paulo, está na Udinese, lá da Itália, e do meio Gabriel Pirano, do DC United da MLS. Do Biel, meus amigos, de 24 anos, conversei com colegas de Portugal hoje e realmente o interesse do Vasco existiu. Mas há outros clubes na frente, como o São Paulo, Atlético Mineiro, o Grêmio e até mesmo o Corinthians. No entanto, esse processo não vai ser tão fácil assim, porque a ideia do Sporting é apenas priorizar a venda do atleta. E os clubes brasileiros não demonstraram assim grande disponibilidade, né, financeira para avançar assim de imediato nessa ideia. O empréstimo com opção obrigatória de compra por metas também poderia ser uma solução, caso o jogador, claro, esteja também empenhado em retornar ao futebol brasileiro. Sobre o Brenner e o Pirani, eu ainda não tenho totalmente dados concretos para passar. E vocês sabem que eu sou muito criterioso nisso, né? Só divulgo algo quando eu tenho certeza. Do Brenner, só para exemplificar, rolou um jornalista italiano, não conheço, hoje dando aí uma notícia de que o Vasco apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra ao Udinese pelo jogador. Porém, não saiu mais em nenhum veículo de lá até então. Então a gente precisa ter calma para poder confirmar se há ou não alguma coisa rolando mesmo em relação a esse nome aí. O mesmo com o Gabriel Pirani. Esse jogador aí, eu já vi 2 ou 3 jornalistas daqui do Rio confirmarem a sondagem feita, né? Ele tem 23 anos, é jovem, trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, no Santos, e o seu contrato com a atual equipe da MLS vai até dezembro de 2025. E a partir de julho, então, ele poderia assinar um pré-contrato. Então, se ele foi comandado pelo Diniz, já é um indício aí de que pode realmente estar rolando algo. Pelo que se comenta, houve uma sondagem do Vasco pelo jogador. Veremos se realmente há algum avanço nesse sentido. E aos que perguntam do atacante Victor Sá, que eu informei dias atrás, né, sexta-feira, eu mantenho a informação, né, ao interesse do Vasco, mas em nenhum momento eu disse que tinha uma proposta na mesa. O Vasco estuda o tema, é um nome que conta aí com a simpatia de alguns membros do departamento de futebol, principalmente o Felipe, né? E se o diálogo vai avançar, gente, são outros 500, né? Hoje, inclusive, já vi jornalistas aí se contradizendo sobre o assunto. Portanto, a apuração, meus amigos, é a base de tudo em nossa profissão. E eu sigo aqui com a minha, de forma bem realista e compromissada. Aliás, aproveitando a oportunidade para mandar um recadinho a alguns canais de YouTube aí e perfis que falharam feio na hora de dar um crédito ao meu trabalho nesta informação do Victor Sá, né? Alguns simplesmente ignoraram. Assim fica feio, rapaziada.
Bom, galera, essas são as informações de hoje sobre o Vasco. E a semana promete ser de novidades, promete ser de situações mais concretas em São Januário. Como de praxe, vou ficar de olho e pintando algo a mais, eu vou noticiar em minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, no X e no Instagram. E você que me acompanhou, meu muito obrigado. E deixe seu comentário sobre essa penca de jogadores que eu falei aí para vocês. Se vocês acham algum aí rentável para o Vasco. E deixe seus comentários e vamos interagir juntos. Um grande abraço e até a próxima.